Olá pessoal, tudo bem novamente? Hoje eu quero falar sobre o seguinte, fazer uma comparação entre ações que pagam dividendos e ações que não pagam dividendos. E qual seria o melhor tipo de investimento? Investir numa ação que vai receber dividendo, mas que o preço não vai ter tanto crescimento, ou numa ação que não paga dividendo, mas o preço, a tendência é que cresça muito mais. A longo prazo isso faz uma diferença. Quer ver como é que funciona? Fica por aí. Isso aqui é uma matéria sobre a parte de dividendos. Claro que isso aqui tem um interesse maior em convencer você da parte que investir em estoques que realmente pagam dividendos é melhor do que não. Mas é uma matéria que eu achei interessante e queria mencionar. Que aqui fala o seguinte, 5 razões para você se tornar um investidor que investe em ações que pagam dividendos. Fala que o mercado de ações do americano teve um dos maiores crescimentos da história. E teve um crescimento anual em torno de 9% desde o final de 1800. E aqui tem... Mas mesmo assim, quando você compara o resultado dos investidores normais, como eu, você e muitos outros, apesar de parecer algo tão simples, poxa, está fazendo 9% ao ano, a maioria das pessoas não conseguiram, conforme você está vendo aqui. O investidor, como o investidor normal, o investidor comum, teve um retorno nesse mesmo período anual de 2,1%, ou seja, muito menor do que 9%. Quando você compara com o mercado de ações, com a bolsa que cresceu 8,2% e de bonds que cresceu 5,3%, ou seja, o investidor mediano, o comum, a pessoa física, gerou em média only 2,1% nos últimos 20 anos. E aí quando você compara até mesmo com a inflação, o mercado conseguiu superar a inflação e se você colocar a média que o investidor normal conseguiu, foi abaixo até mesmo do que a inflação, ou seja, ele perdeu dinheiro nesse período. E aqui eles vão explicar alguns detalhes sobre a parte de empresas que pagam dividendos. Fala aqui o seguinte, que dividendos são a maior parte de retorno, digamos assim, dos mercados a longo prazo. E realmente isso é confirmado, tem vários estudos que provam isso. E aqui é um ponto interessante, desde 1930 até 2017, os dividendos foram responsáveis por 42% do retorno do S&P 500 Index, o index do S&P 500. Isso aqui tem prova, tem muito material publicado sobre isso. E aqui você vê, ano a ano, desde a década de 40 até essa última década. E aí você vê que da S&P 500 a contribuição dos dividendos no retorno total chegou a 42%, enquanto que só o preço dessas ações das empresas que fazem parte da S&P 500 contribuíram o restante, 58%. Ou seja, nessa década aqui, 42% de todo o retorno das empresas que fazem parte da S&P 500, o total desse retorno do índice, foi baseado devido a dividendos. Ou seja, uma parte muito importante disso aí. Aqui não tem dados, e aqui ele até menciona o exemplo do Alphabet, que é do Google, que não paga dividendo. Que a empresa pode continuar crescendo e crescer bastante por muitos anos. Mas pode chegar um momento que você vai ter que vender essa ação por qualquer motivo. E digamos que é no momento como teve ano passado, que o mercado está em baixa, que normalmente você tem que vender a ação quando você precisa, né? E esses momentos são momentos que o mercado está em baixa, está em queda, está numa crise. E quando isso acontece, o mercado tende a cair. Então toda essa lucratividade que você teve, você pode vender e até vender com certa perda. Enquanto que se você estivesse recebendo dividendos, esses dividendos já entrou na sua conta, você já está com aquele retorno. Então você não perderia, em teoria, esses dividendos. Ou a perda seria bem menor. Outro ponto que ele menciona aqui é essa parte aqui que os estoques que pagam dividendos tiveram uma performance melhor do que a média do mercado durante o tempo. E aqui, como você está vendo, ó, nessa tabela aqui, desde 1972 até 2017, esse estudo tem alguns anos, que as empresas que pagam dividendos tiveram um retorno médio de 9,25 ao ano, batendo o índice da S&P 500, que foi de 7,7. E o retorno dos estoques que não pagaram, em média, lembre, a gente está falando de estoques que fazem parte da S&P 500. Os estoques que não pagam esse dividendo tiveram um retorno de apenas 2,6%. Então, basicamente, na S&P 500, estoques que não pagaram dividendos nesse prazo de 1972 a 2017 tiveram um retorno anualizado de 2,6%. A média da S&P 500 foi de 7,7% e a das que pagam dividendos, 9,25%. E aqui você tem os retornos das empresas que pagam dividendos e continuaram crescendo dividendos, tiveram um retorno de 10%. O beta é o índice de volatilidade, quanto em termos de risco e volatilidade é mais ou menos do que o mercado. Se está 1 é igual ao mercado, se está abaixo de 1 tem baixa volatilidade e se está acima tem volatilidade alta. Empresas que pagam dividendos e continuam crescendo, está abaixo de 1. Os que apenas pagam dividendos, né, assim, está aumentando o valor de forma constante, 0,94. Que não teve mudança que não pagam, essa aqui é a média da Standard, 7, ou seja, o risco é 1, que é o índice, digamos assim. Os que não pagam dividendos, 2,61, com risco maior. Isso a gente está sempre falando a longo prazo. E aqui você vê o gráfico também mostrando desde antes disso aí,
década de 30, que é a época da crise, e mostra o crescimento, né? Que as empresas realmente que são as maiores pagadoras, que estão aqui top 30% de pagadores de dividendos, outperformaram o mercado. E aí no meio você tem as que pagam um pouco menos, que está no middle, que é de 40%, as que pagam um pouquinho menos, 30%. Isso aqui é para fazer os 100% das empresas, dividir em 3 grupos, as que pagam mais, as que pagam na média e as que pagam menos. E das 3, outperformaram as empresas que apenas investem na parte de crescimento de ação. Esse pico aqui pode acontecer, um pico da empresa crescer bastante? Pode. Mas no universo de 5, 10 mil ações, quantas acontecem isso, né? É uma forma de consistência. E aqui eles até falam do Facebook, não é que não paga dividendos. Tem um foco no crescimento, então uma empresa dessa, para continuar crescendo e o estoque continuar se valorizando, tem que continuar expandindo muito, comprando, crescendo, aumentando visualização, plataformas que estão adicionando à sua empresa, novos mercados e por aí vai, né? E você nunca sabe do futuro. Então, para manter esse grau de crescimento da empresa a ponto de justificar os retornos para os investidores e o contínuo aumento do preço da ação, o Facebook, como exemplo, tem que tomar certos riscos que empresas que pagam dividendos não têm que fazer isso, né? Ou seja, as empresas que pagam dividendos normalmente tem uma forma de, em inglês seria approach, não estou lembrando agora a palavra em português, a entender esse mercado diferente, da forma mais conservativa. E aqui eles explicam que as empresas têm que continuar gerando rios e rios de dinheiro e lucro para que mantenha o core business da empresa crescendo de forma constante, ou seja, assumindo riscos que às vezes não são necessários. Aqui fala que esse tipo de diversificação pode ser uma coisa boa, mas também coloca um risco a mais, não é? Porque as empresas podem fazer uma aquisição de maior risco, que às vezes não dá retorno esperado, e aí afeta a empresa como um todo. Enquanto que as empresas que pagam dividendos, como a boa parte desses executivos tem boa parte de sua bonificação atrelada aos dividendos, o que é que eles tentam fazer? Eles tentam ser mais conservativos, mais conservadores. Eles não vão querer estar tomando risco, porque isso pode afetar o dividendo. Então eles vão olhar muito o balanço da empresa, o que pode se endividar, o que não pode se endividar, onde investir, para manter aquele patamar de dividendos e um crescimento com o tempo, né? Um grande exemplo disso, por exemplo, é a Coca-Cola. Quanto tempo a Coca-Cola não já paga dividendos? Então as empresas que pagam esses dividendos, elas são muito mais seletivas normalmente no que investem, para garantir essa estabilização dos dividendos e o crescimento a longo prazo. Que é uma parte interessante, a parte de crescimento de empresas, de ações que pagam dividendos, que ajudam você a garantir a sua aposentadoria sem se importar quanto tempo você vai viver, né? E aí é que tá, se você compra apenas ações, quando você quer se aposentar, você tem que começar a vender suas ações. Porque elas não estão gerando dividendos, então você está vendendo ações para conseguir manter o seu estilo de vida. E aí você está muito sujeito à volatilidade do mercado. Se o mercado está em alta, você consegue vender bem. Se está em baixo, você vai perder alguma coisa, mas tem que vender porque você tem que se manter. Se você está investindo em empresas que pagam dividendos, tem vários estudos sobre isso. Já é comprovado que se você investir da forma correta e tem as ações que estão performando de acordo com a média do mercado, independente de quanto tempo você vai viver, você vai vender 5%, por exemplo, das ações, dos seus dividendos, do que está vindo para você em termos de retorno, e para conseguir viver mês a mês, e mesmo assim o seu portfólio vai continuar crescendo, sua carteira vai continuar crescendo, porque você lembra, o crescimento do mercado está superior a esses 5% que você está vendendo. Então, você se aposentou, mas não começa a diminuir o seu patrimônio, pelo contrário, você continua vivendo como vivia antes e seu patrimônio continua crescendo. E esse é um excelente benefício de quem investe em empresas que pagam dividendos. Eu invisto. Eu basicamente nem lembro quando foi a última vez que eu vendi uma ação. Se eu não me engano, foi 3 anos atrás. Mesmo assim, para comprar outra. Nos últimos 3 anos, então, vendi nada. Só compro ações e reinvisto os dividendos. Então, se você me perguntar quando eu devo vender, eu não sou a melhor pessoa para dizer isso, porque eu não vendo ações. Porque também eu faço minha pesquisa, eu não tenho 100 ações. Nesse momento eu tenho 20 ações na minha carteira que eu não vendo, acho que são sólidas, e o histórico delas tem se comprovado que essa realidade é verdadeira. E tem ações que eu tenho há mais de 20 anos. Então imagina, essas ações que eu estou pagando dividendo há mais de 20 anos, qual o meu retorno hoje em dia, né? O yield on cost. Não tenho o que reclamar. E aqui ele fala, tá vendo? Que tem um estudo de 2008 do Jack Gardner. Eu vou deixar o link dessa matéria na descrição para vocês lerem. Que se você investisse apenas nas 100 empresas que pagam os maiores dividendos da S&P 500, no longo termo, o desempenho do seu portfólio seria tão bom que possibilitaria você, inclusive, aumentar a sua carteira, o seu portfólio, mesmo tirando 5% disso aí anualmente.
Ou seja, o seu portfólio, a sua carteira continua crescendo de forma, em teoria, digamos assim, eterna. Por enquanto você vivesse, você ia ter o mesmo valor para crescer. Você ia ter o mesmo valor para retirar e não só isso, o seu patrimônio ia crescer. Aqui é um outro ponto que eu acho interessante, que se você tiver esse mindset do investidor que trabalha com crescimento de dividendos a longo prazo, vai evitar também que você caia nessa armadilha de estar vendendo quando o mercado está em queda, ou seja, ter aquela baixa performance. E é por isso que, historicamente, os investidores perderam em relação à performance do mercado e até para a inflação, conforme eu mencionei acima. Que é a parte emocional, a parte psicológica da pessoa, né? Que é o que fala aqui, ó, o maior inimigo de investidores do retorno de longo prazo realmente é a emoção humana. Que é a parte psicológica, né? Que é muito difícil você ver isso aí. Quando a ação está subindo, você vê essa euforia, né, que tem no mercado. Inclusive esse pessoal aqui nesse canal aqui do YouTube falando, compra isso, compra aquilo, ganhei 30%, 40%, vamos investir, vamos comprar Apple, Microsoft, Google e por aí vai, não é? E aí quando o mercado começa a cair, começa aquele desespero de vender. E essa mesma turma aí, você vê que eles nunca perdem dinheiro, né? Todos, ó, vendi no pico, vendi, isso é conversa fiada. Perdeu sim. Na média você vai perder, a longo prazo principalmente você vai perder. Então, para quem investe em dividendos, pensamento de longo prazo, quando o mercado cai, é uma oportunidade de você comprar mais, entrar nas ações que você tem convicção que são boas. Claro que você não vai comprar uma ação só porque está pagando dividendo alto, né? Você tem que ver que essa empresa realmente vale a pena. Às vezes uma ação como a Coca-Cola, que paga 3% de dividendo, é muito melhor do que uma ação que paga 15%, porque a Coca-Cola vem fazendo por décadas. Então já mostra que realmente é uma empresa resiliente e que a tendência é que continue pagando por séculos. Enquanto essas empresas que pagam dividendos loucos aí também, não tem garantia que isso vai continuar acontecendo a longo prazo. E provavelmente não vai acontecer. E aqui também fala, essa é uma parte interessante, que mesmo os investidores que investem em ETF, que têm a mente dessa parte de dividendo, às vezes caem nessa armadilha e perdem. Então, como eu falo sempre, é controlar as emoções. Ah, o mercado subiu, ótimo. O mercado desceu, melhor ainda. Entendeu? O foco é longo prazo. Pelo menos o meu foco é longo prazo. É dividendos e crescer minha carteira. Então, se o mercado subiu, ótimo. Para mim não faz diferença, que eu não vou estar vendendo mesmo. É até pior que eu não consigo comprar. O mercado caiu, ótimo, vou conseguir comprar mais alguma coisa. E essa é a minha mentalidade. E aqui ele fala, olha, que é o gráfico, que basicamente a natureza humana é o que faz realmente difícil e o mais perigoso, o maior risco de atingir os seus objetivos de longo prazo. Muita gente não tem um emocional para estar no mercado. Então, se você não tem emocional, investe em ETF, mas aí que acompanhar o ETF todo dia. Não é assim que o mercado funciona. Longo prazo, pense em longo prazo. Longo prazo, quando eu falo, são 10, 15, 20 anos. Não é 6 meses de agora. E aqui é uma parte interessante, que essa pessoa aqui tem um livro sobre isso, Wenger's Book. O estudo mostrou que no mercado, os retornos do mercado em 1969 a 1993, encontrou que se você perdesse alguns dias específicos do mercado, por exemplo, os 90 melhores dias que o mercado mais subiu, em termos desse prazo de 69 a 93, se você não tivesse no mercado nesses 90 dias, você teria tido um resultado 20 vezes pior que o retorno total, em termos do que se você tivesse. Enquanto, e aqui ele coloca até de outro ponto de vista, que 1% dos dias com melhor resultado em termos de mercado, aqueles dias que o mercado realmente subiu muito, foi responsável, 1% desses dias, de 1969 a 1993, foi responsável por 95% dos retornos totais num período de 24 anos. Então, para você ter o timing perfeito desse 1% de dias aqui, é muito difícil. Eu não conheço ninguém que fez isso. Eu consegui realmente vender nesse dia, ou comprar no dia anterior e fiz esse dinheiro todo. Quem estiver falando isso para você está mentindo. Mas se você estivesse presente nesses dias, investido no mercado a longo prazo, você teria tido um retorno melhor do que estar comprando, vendendo, day trading. Novamente, eu não vou estar discutindo aqui day trading, porque eu não acredito nisso. Tem gente que faz dinheiro? Tem, mas não vá comprar curso desse pessoal. O cara ganha tanto dinheiro, mas quer vender curso. Ah, mas é porque eu tenho que dar assessoria, toma meu tempo. Conversa fiada, não gasta dinheiro com day trading. E aqui tem outras empresas que ele menciona, Nike, Coca-Cola, como sempre. Tá vendo aqui que não tente ter o timing da economia global. Tá vendo aqui como eles falam que a Nike e a Coca-Cola são muito cíclicas, né? Como o próprio nome fala, ciclos. Tem ciclos de subida e descida. E elas não tentam fazer isso aqui de timing market, vou diminuir a produção, vou aumentar, ou vou fechar meu negócio porque não está no momento adequado. Eles continuam de forma constante. E aí que vale a pena. Então você não deve fazer a mesma coisa com o seu portfólio.
Tá vendo aqui? Ser um investidor de dividendos ajuda você a ter retorno, importando o que o mercado está fazendo. Os preços estão acontecendo, que eu já falei antes. O mercado sobe, o mercado desce, para mim não importa muito, porque os dividendos continuam entrando. E normalmente essas empresas que eu invisto, pelo menos a maioria delas, não baixam dividendos. Pelo contrário, elas continuam aumentando o pagamento de dividendos com o tempo. E quando tem uma crise maior ou menor, elas dão uma parada, e quando algumas reduzem muito pouco. Então continua. O mercado caiu, oportunidade de comprar, eu continuo recebendo dividendo, o mercado subiu, continuo recebendo dividendo. Então, para mim é o ganha-ganha. E aqui ele fala da parte de crescimento de dividendos ao longo do tempo, né? Por exemplo, em 2006, $2.000 ou R$2.000, o que você estiver pensando, e se você tivesse ido na média de crescimento do mercado, hoje teria em torno de $4.500, ou seja, teria dobrado. E se você fizer um cálculo simples, como eu fiz aqui, portfólio, uma conta que não paga impostos, paga a cada trimestre. DRIP quer dizer que você reinveste o que recebe de dividendos. Comecei com, por exemplo, $1.000 ou R$1.000, o que você quiser, com a contribuição apenas de 1.000, só para você ter um conhecimento. E um retorno de 8%, que é condizente com o mercado atual. Considerando que essas empresas iam aumentar o dividendo em torno de 1% ao ano, do que pagam, e o preço da ação seria de 3% ao ano. Ok? E um prazo de 20 anos. Coloquei para calcular, e aqui está o resultado. Teria 77 mil, colocando 1.000 por ano, tá? Dólares ou reais, o que você quiser, um total retorno de 268%. A média anual de retorno é de 13,42%, porque você tem os juros compostos, você tem o reinvestimento dos dividendos. Um anual dividend income, só de dividendos já está recebendo R$7.000 ou dólares, o que você quiser, por mês, por ano. Total de dividendos está vendo aqui de 44 mil no prazo que teria recebido de dividendos nesse prazo, ou seja, desses 77 mil aqui, 44 mil seria de dividendos. Ou seja, o retorno é incrível, né? E aqui você tem, olha. Então, investir em dividendos, na minha opinião, é um tipo de investimento que vale a pena e que é quase um no-brainer. E aqui ele vai explicar as partes de encerramento dele. Então é basicamente isso. Eu não estou dizendo que esse tipo de investimento é para você, mas é uma possibilidade de risco um pouco menor, ainda tem risco. Caso você queira investir em algo que vai lhe gerar retorno quando você quiser parar de trabalhar, ou mesmo que você não queira parar, que você não tenha que começar a vender tudo que você tem. Tá bom? É isso aí. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Nos vemos na próxima. Até mais.